extasiada. Espero que quando vocês estiverem assistindo essa aula, estejam cheios de energias positivas, de alegria, de felicidade e com muita vontade de aprender. Vamos lá? A nossa aula de hoje será sobre tipos de predicado. Vamos lembrar algumas pessoas, conhecer outras pessoas, relembrar um conteúdo que já foi visto antes, não é? Então, para lembrar, o predicado é um termo essencial da oração. Sim, assim como o sujeito, né? São dois termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Não existe oração sem predicado. Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. E o que é mesmo predicado, professora? É tudo que se declara sobre o sujeito. Além disso, o predicado se organiza em torno de um verbo. Assim como o sujeito, o predicado também possui núcleos, que pode ser um verbo ou um nome. São três tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O predicado nominal possui um núcleo que é um nome. Esse nome indica estado, qualidade ou características do sujeito. Ele se conecta ao sujeito por meio de um verbo de ligação. No exemplo, ele estava confiante. Se perguntarmos quem estava confiante, teremos como resposta ele. O que resta é o predicado. Estava confiante. Nós temos aí como núcleo, como palavra mais significativa, o predicativo do sujeito confiante, que é uma característica do sujeito. No exemplo, os termos do código eram categóricos. Ao perguntarmos o que eram categóricos, obteremos como resposta os termos do código. Ou seja, o que sobra é o predicado. Eram categóricos. A palavra mais importante aí é o predicativo do sujeito, categóricos, que é uma qualidade do sujeito. No exemplo, você parece gordo. Quem parece gordo? A resposta é o sujeito, você. O predicado parece gordo. A palavra mais significativa, que é o seu núcleo, é gordo. Uma qualidade, uma característica do sujeito, que é um adjetivo. Professora, e quais são esses verbos que indicam ligação? Vamos relembrar? É mais comum utilizarmos o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, virar, tornar-se, viver e andar. No caso do verbo andar, ele só é considerado um verbo de ligação se ele estiver sendo usado indicando um estado. Por exemplo, se eu digo, aquela menina anda meio triste, nós temos aí andar com o sentido de estado. Mas se eu digo que aquela mesma menina andou 200 km, neste caso o verbo andar indica uma ação. Beleza? Então vamos para o próximo tipo de predicado, que é o predicado verbal. Seu núcleo é um verbo que expressa uma ideia de ação. Esses verbos se classificam em verbos transitivos e verbos intransitivos. Lembrando que os verbos intransitivos possuem sentido completo e os verbos intransitivos, verbos intransitivos possuem sentido completo e os verbos transitivos não possuem sentido completo, precisando de um complemento. Vamos lá? A criança nasceu. Quem nasceu? O sujeito, a criança. O predicado é o verbo nasceu. Nesse caso aí não tem nenhuma dúvida, porque nós temos apenas uma palavra, ou seja, um núcleo, que já é um verbo, né? Nascer é um verbo intransitivo, pois quem nasce apenas nasce, ele não precisa de complemento. O outro exemplo, a mulher não desistiu da luta. Quem não desistiu da luta? A mulher, sujeito. Predicado, não desistiu da luta. A palavra mais significativa aí é um verbo, desistir, que é um verbo que precisa de complemento. Quem desiste ou quem não desiste de algo ou de alguém. No caso aí, desistir é um verbo
transitivo indireto, porque além de precisar de complemento, ele exige uma preposição. Desistiu de quê? Da luta. Palavra mais significativa, desistiu. Por isso, o predicado verbal. Ana riu descaradamente. Ana riu descaradamente. Observe que nós temos o verbo rir, que é um verbo intransitivo. Quem ri, ri. Descaradamente é o modo que Ana riu. Não é uma característica do sujeito Ana. Por isso que esse é um predicado verbal. Certo? Ok, então vamos para o próximo tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um verbo e um predicativo. Esse verbo é um verbo que indica a ação e o predicativo pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. E, professora, vamos com calma, já está misturando outros assuntos aí, mas eu sei que vocês são estudiosos e vocês lembram. Ou então vamos lembrar agora. No exemplo, ele ri satisfeito. Observe, o sujeito, ele ri satisfeito. Nós temos aí um verbo intransitivo, como já vimos acima. Ri, quem ri, apenas ri, não precisa de complemento. Satisfeito aí não é um complemento do verbo. Satisfeito aí é um predicativo do sujeito, ele. É uma característica do sujeito. Então, nós temos duas palavras significativas. O verbo e um nome, certo? Que é um adjetivo, satisfeito. Por isso, predicado verbo nominal. No outro exemplo, Maria ouve a música emocionada. Sujeito, Maria ouve a música emocionada, predicado. Nós temos duas palavras significativas, dois núcleos, ouve e emocionada. Ouve é um verbo transitivo direto, ouve o que? A música. A música é o complemento do verbo, nós chamamos de objeto. Nesse caso, o objeto direto, porque não possui preposição. Emocionada é o predicativo do sujeito, porque é um estado de Maria. Como ela estava ouvindo a música emocionada. Ou seja, dois núcleos, ouve e emocionada. Um verbo e um nome, uma característica do sujeito. Antônio achou o filme lindo. Antônio é o sujeito e achou o filme lindo, predicado. Nós temos aí dois núcleos, o verbo achou e o nome lindo, que é o adjetivo, né? Quem acha, acha alguma coisa, ou seja, o verbo achar é um verbo que precisa de complemento, é um verbo transitivo. Nesse caso, transitivo direto, porque ele não exige uma preposição. Achou o quê? Achou o filme, que é o objeto direto. Lindo. Quem é lindo aí não é Antônio, mas é o filme. Então, lindo, nesse caso, funciona como predicativo do objeto. Lindo é uma característica do objeto. Um predicativo do objeto. Nós temos duas palavras significativas, achou, o verbo, e lindo, adjetivo, que é a característica do objeto. Beleza? As crianças voltaram exaustas. Sujeito, as crianças voltaram exaustas, predicado, duas palavras significativas, voltaram, que é um núcleo, que é um verbo, e exaustas, que é um predicativo do sujeito, né? A característica das crianças. E nós temos outro exemplo, as pessoas acharam a tela escandalosa, e aí eu coloquei o verbo achar mais uma vez. O sujeito, as pessoas acharam, verbo transitivo, quem acha, acha alguma coisa, acharam o quê? A tela escandalosa. No caso aí do nome escandalosa, do adjetivo escandalosa, ele está se referindo à tela e não às pessoas. Nós temos então o predicativo do objeto. Ou seja, duas palavras significativas, dois núcleos, o núcleo acharam e o núcleo escandalosa. Espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha contribuído de alguma forma com a aprendizagem de vocês. Um abraço, bons estudos.